O notável dom de línguas vem da Bíblia? E o movimento pentecostal da Rua Azusa? O que se vê nas igrejas é de fato o dom de línguas celestiais ou apenas uma confusão? Confusão de línguas apenas? Já que se deve haver entendimento. Bom, nesse vídeo vou me referir ao dom de línguas na Bíblia e às línguas de Babel, ou a confusão em torno desse dom de línguas, o verdadeiro dom de línguas e o falso dom de línguas. Então veremos na Bíblia o verdadeiro dom de línguas, que vem do verdadeiro Evangelho. Atos 2, versículo 6. Vindo e o som esse, reuniu-se a multidão, e a multidão ficou confusa, porque ouviam cada um na sua própria língua, falando eles. Os discípulos que receberam esse dom e quem estava escutando. Um breve resumo de Atos 2, falando sobre a festa de Pentecostes. Haviam discípulos ali presentes e pessoas de diversas regiões diferentes que viajaram para encontrar e para se encontrarem e reunirem na festa de Pentecostes. Naquele local haviam diversos idiomas diferentes, mais de 10 idiomas diferentes. E qual é esse dom de língua que os discípulos receberam? Foi falar em línguas terrenas, línguas humanas, já que para o Evangelho ser ouvido através daquelas pessoas, elas teriam que ouvir em sua própria língua para entender. Então no final do verso 6 de Atos 2, eu vou deixar exatamente como está aqui, para vocês verem. Lá diz que cada um ouviu em sua própria língua. Então, peraí. Aqui língua se refere a idioma. Cada um ouviu em seu próprio idioma. No verso 8 de Atos 2, diz: E como nós ouvimos cada um na nossa própria língua, na qual nascemos. Então, como ouvimos em nossa língua materna o que os discípulos estão dizendo a respeito do Evangelho. E na sequência, no verso 11, diz assim: Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Então, o entendimento, receber o Espírito, e através do dom eles conseguiam falar e os outros entendiam, ouviam no seu próprio idioma. Esse dom é a possibilidade de você falar um outro idioma terreno, um idioma humano, na qual você nunca estudou antes. Então, um idioma na qual você não conhece, um idioma diferente do seu, e isso tem tudo a ver com levar o Evangelho para outros povos. Nessa festa de Pentecostes, onde diversos povos se reuniram de diferentes idiomas, e eles entenderam as palavras dos discípulos em seu próprio idioma, mesmo sem os discípulos nunca terem estudado ou saberem dizer esses idiomas. Não tem nada a ver com Xaraba canta, se ele canta lá na praia, e sim idiomas terrenos, idiomas humanos, com o propósito de levar o Evangelho para outras nações, de outras línguas. Dom de línguas, habilidade concebida por Deus para falar novos idiomas e levar o Evangelho para outros povos.
com eles diferentes idiomas, e eles entendiam em seu próprio idioma. E com isso, cada um deles poderiam levar o evangelho muito mais além. Mas a grande dúvida, vou jogar no ar aqui. Será que eu tenho esse dom? Será que eu recebi o Espírito Santo e tenho o dom de línguas? Isso eu já não sei. Mas que eu sei falar algumas coisas, eu sei. Algumas coisas, pelo menos isso eu sei falar. Vou dar um exemplo de uma. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Não sai da minha mente também, não sai da minha mente. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the mass. Outro. Esse é um dos meus favoritos. Esse é incrível, é muito bom esse. Que é nada mais nada menos que Tekalai Chova, ai glória. Esse é muito bom, mano. Esse é muito bom. Você sabia que há regras que estão escritas na Bíblia a respeito dos dons de línguas? Então, como que funciona se não há essas regras? Muitas das vezes você não vê essas regras e aí vira essa confusão. Algo que ninguém entenda, algo sem um discernimento, sem uma edificação espiritual. Nos próximos vídeos iremos mais a fundo sobre essas regras. Em 1 Coríntios 14, 27, vai estar lá algumas das regras. No verso 28, vai dizer assim: se não houver intérprete, fique calado na igreja. Então veja que não é algo que cria confusão ou algo sem um propósito. Dom de línguas teve o seu propósito lá na festa de Pentecostes. Então, o que se vê nas igrejas hoje é o falso dom de línguas. Ou, como o pessoal chama, de línguas estranhas, se é que tem estranhas nos originais. E a respeito de 1 Coríntios 14, que trarei com mais calma nos próximos vídeos, lá fala a respeito de não confusão e como deve ser ordenado um culto. Nos próximos vídeos também haverá outras questões. Vamos falar tudo que se diz sobre línguas, que são idiomas, línguas idiomáticas, dialetos. Tudo que está na Bíblia sobre isso e também sobre o movimento Azusa, que aconteceu nos Estados Unidos em 1906. Originou muitas das coisas que acontecem hoje, através principalmente de um cara chamado William Seymour. Então é esse o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like e acompanhe os próximos para entender por completo os idiomas, o dom que os discípulos receberam naqueles tempos. Valeu, falou!